tudo bem? Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre interpretação textual. Meu nome é Ana Catarina, sou professora de língua portuguesa e nós vamos tratar hoje de conceitos basilares, conceitos de base para a interpretação textual, né? Então, o que é interpretar? Como é que se interpreta? Como é que se lê melhor uma questão? Como é que se escolhe a alternativa mais plausível para aquilo que se pede? Então, iniciando, nós vamos começar aqui pelo próprio programa que está no edital do concurso, e esses são os itens relacionados à interpretação textual. Então, nós temos adequação conceitual, tipologia textual e gêneros, argumentação, estudo do texto e seleção vocabular. Nós vamos ter um material para cada um desses itens e iniciamos agora com o primeiro item, que é adequação conceitual. Mas para que a gente chegue, né, ao que é de fato uma adequação conceitual, nós vamos precisar passar pelo que eu chamo de conceitos basilares, ou seja, conceitos que são base para a gente compreender o que é exatamente adequação conceitual. Então, vamos lá. A adequação conceitual é a pertinência, a relevância, a articulação das ideias. Mas como é que se chega até aí, né? Então, nós vamos partir de 4 perguntas, que são 4 perguntas que vão nos conduzir a 4 elementos e a 4 conceitos básicos para que a gente entenda esses 3 aspectos da adequação conceitual. Então, o primeiro deles, o que é texto? O que é discurso? Qual a diferença entre compreender e interpretar? E o que é, finalmente, a adequação conceitual? Porque ela vai passar por todos os itens anteriores, o 1, o 2 e o 3. Então, iniciemos. Comecemos por o que é texto, né? Nós falamos de texto o tempo inteiro, consulte o texto, de acordo com o texto, a partir do texto, né, as questões normalmente começam assim, o texto 1 corresponde ao texto 2, a partir do texto 2 depreende-se que, infere-se que, né? Então, afinal, o que é texto? Estamos muito acostumados a relacionar texto com palavras, ok? Mas o texto não está só na dimensão do verbal. A dimensão do verbal é a dimensão da palavra. Então, o texto é uma unidade linguística, tá? E essa unidade, ela precisa fazer sentido. Ela precisa comunicar alguma coisa, independentemente do tamanho. Então, para que a gente considere algo como texto, não precisa ter 30 linhas, não precisa ter 40 linhas, não precisa ser um livro. Pode ser uma palavra, e pode nem ser uma palavra, pode simplesmente ser um gesto, um olhar, uma cor, um som, né? Tudo isso se comunica algo, se passa, né, um sentido, e esse sentido ele vai colaborar com a interação, né, com o outro, essa interação a partir de um leitor, de um ouvinte, você vai ter um texto. Então, como é que eu sei, né, como é que eu reconstruo esse sentido? Então, quando a gente tem um texto verbal, ou seja, um texto com palavras, há recursos que nos fazem entender, né, que aquilo dali tem sentido. Então, recursos coesivos, determinados vocábulos, determinadas organizações sintáticas, determinados elementos morfológicos, como prefixos, sufixos, se é um verbo, determinadas conjugações, o que a gente já conhece desse verbo. Então, há muitas pistas, conectores, quando isso está no plano da escrita. Quando está fora do plano da escrita, porque nós temos os textos não verbais, então isso vai depender do propósito comunicativo. Qual é o meu objetivo? O meu objetivo foi entendido? Foi compreendido? Eu passei de forma clara? Né? Quem são esses interlocutores? Com que gênero discursivo eu estou trabalhando? Nós teremos uma aula, inclusive, só sobre gêneros textuais.
Em que esfera social isso aí está sendo circulado, se é via internet, se é num outdoor na rua, se é pela televisão, né? E esse suporte vai ser muito importante. O que é o suporte? O suporte é o lugar onde estão os gêneros. Então, pode ser um livro, pode ser um jornal, e o maior suporte que a gente tem hoje, sem dúvida nenhuma, é a internet. Então, em suma, texto é aquilo, é uma unidade que vai exatamente, ela, para ser texto, é necessário que você compreenda, que você depreenda dali um sentido. Então, nós temos textos verbais e textos não verbais. Quando se trata de textos não verbais, por exemplo, você vem no carro ou você vem a pé e você chega no semáforo. O semáforo vai acender lá as luzinhas, a verde, a vermelha, a amarela. Se você vem a pé e está vermelho para você, você não vai poder atravessar, porque se está vermelho para você, está verde para os automóveis. Se está amarelo, isso significa dizer que você precisa ter atenção, porque a qualquer momento os carros podem disparar e sair. Então, isso traz sentido. Aquela cor, a cor verde, a cor vermelha e a cor laranja ou amarela, ela traz sentido. Então, aquelas cores, dentro daquela situação, dentro daquela situação de circulação da mensagem, é um texto, tá? Se eu faço isso aqui para você, sem falar nada, só isso aqui, e aí amanhã tá combinado em tal lugar, e eu respondo assim, isso significa dizer que eu estarei presente nesse lugar e que eu estou confirmando, né, que o evento vai acontecer, porque eu estarei lá. Então, esse gesto é um texto, tá? Pode ser, né? Pode ser essa onomatopeia, essa reprodução de som, significa que eu estou pedindo silêncio. É um texto. Então, independe de tamanho, pode ser uma palavra, pode ser um gesto, pode ser uma cor, pode ser, por exemplo, existem escolas em que, quando você vai avisar que terminou um horário e que é o horário de outro professor entrar, quando vai bater o sinal, não necessariamente é uma sirene, isso também se pode fazer com música. Então, aquela música é um texto, porque aquela música está comunicando que acabou o horário daquele professor e que vai entrar outro professor, ok? Então, texto é tudo aquilo que produz sentido, e pode ser verbal ou não verbal, ok? Então, aqui, por exemplo, nós temos alguns textos. Nós temos, aqui em cima, por exemplo, né? Nós temos uma tirinha, são personagens já conhecidos, que é o Cebolinha e o Cascão, e não tem nenhuma palavra, é apenas o desenho, mas você compreende, né, pela expressão do personagem, que aqui existe uma expressão de dor, o Cebolinha observa, corre, né, então ele chega com uma maletinha de primeiros socorros, inclusive a gente imagina, né, que ele vai cuidar do machucado do amigo, e no final das contas ele coloca um esparadrapo na boca do Cascão para deixar de ouvir o barulho. E é exatamente esse último quadrinho que provoca o riso, porque quebra a nossa expectativa. A nossa expectativa é a de que ele passasse algum medicamento, né, para sanar, né, o machucado do amigo. E, no entanto, ele cala a boca do amigo. Então, é isso aí que provoca o riso. Então, vejam que tem outros elementos aqui no próprio desenho que vão indicar esses tracinhos, vão indicar um certo desconforto, né, essas gotinhas, esse movimento aqui, esse traço meio circular que indica que o Cebolinha está correndo. Então, tudo isso aqui é texto, porque tudo isso aqui está trazendo para você uma mensagem, e essa mensagem faz sentido. Esse desenho aqui, ainda que não estivesse escrito proibido fumar, você compreenderia que é proibido fumar, porque o desenho, né, você já está acostumado a ver, inclusive isso aqui vem na cor vermelha, exatamente é uma questão de ser proibido, quando tem esse traço, né, passando de um extremo a outro da circunferência, é porque é proibido. Aqui,
nós temos um anúncio, que é bem interessante, que nós temos um saco aqui de açúcar, só que aqui ele vai lembrar a imagem de uma barriga, inclusive esse pontinho aqui, como se fosse o umbigo. Então, assim, isso aqui não precisa você saber, provavelmente é a agência que fez o anúncio, apenas pela fotografia. Claro que a palavra açúcar é essencial aqui para você compreender. Aqui nós temos a palavra, nós temos o verbal e o não verbal compreendendo, né, exatamente os requisitos para que você chegue até a mensagem que quer ser veiculada. Então, aqui é exatamente o acúmulo de açúcar, ele vem exatamente para a barriga, né? Então, se você não quer isso, você tem de diminuir o seu consumo de açúcar. Aqui nós temos também um outro desenho, são pessoas que estão indo e que estão vindo, e essas bolinhas, elas são indicadoras de pensamento, e elas pensam, cada uma aí é especificada por uma letra, e essas letras vão formar a palavra solidão. Então, você vai compreender a partir do desenho, né, a partir do não verbal e do verbal, que existe uma mensagem aqui que está exatamente passando para você o quanto a humanidade, o quanto as pessoas estão sozinhas. E aqui, nesse último, tão bom viver dia a dia, né, a vida assim vale a pena, que é do Mário Quintana, aqui você já tem o elemento verbal como central. Então, você pode ter o elemento verbal como central, a partir das palavras, você pode ter as palavras e o não verbal, e você pode ter só o não verbal. Comunicou, né, trouxe uma mensagem, essa mensagem faz sentido, será texto. E aí, o que é discurso? O discurso ele vai um pouquinho mais longe. Ele é um suporte abstrato, enquanto o texto é um suporte concreto. O texto você visualiza a imagem, você ouve o som, ele tem alguma materialização, ele está dentro do concreto. O discurso não, o discurso é abstrato, você não visualiza, ele perpassa, mas você não visualiza. Então, o que isso significa dizer? Como ele se relaciona com a situação que o criou. Então, assim, quando você fala de discurso, o que está por trás daquele texto? Quem o escreveu? Por que o escreveu? Como o escreveu? Por que aquela mensagem? Por exemplo, no texto, na charge que nós vimos anteriormente, em que você tinha a questão da solidão, né? Que tipo de a gente está se referindo a que tipo de sociedade? É uma sociedade tribal? É uma sociedade no sul da África? É a sociedade brasileira? É a sociedade em geral? O que perpassa essa ideia de solidão, né? Então, quando a gente fala de discurso, a gente fala de ideologia. E a ideologia é um conjunto de representações dominantes em uma determinada classe dentro da sociedade. Então, ideologias, ideias que perpassam, ideias que são temáticas, ideias que nos fazem pensar, refletir sobre o homem, sobre a vida, sobre o espaço, sobre a sociedade, né? Então, o discurso nos dá suporte para compreendermos além das palavras e além das imagens. Tá? Então, algo que é discursivo extrapola o concreto do texto, vai mais longe. Aqui, por exemplo, na primeira ilustração, nós temos, se você já assistiu a um filme clássico, eu creio que lá dos anos 80, que é E.T., do Steven Spielberg, havia uma cena no filme que era exatamente o dedo humano com o dedo do ET. Essa cena é clássica, que, por sua vez, já vem de uma pintura da Capela Sistina, no Vaticano. Né? Então, são intertextos, né? Esses textos se comunicam. E esse intertexto aqui, você vai ter a mão humana e a mão do que seria um robô. Então, textualmente, você tem uma imagem que remete ao filme ET, que, por sua vez, remete a uma pintura que está na Capela Sistina, no Vaticano. Do ponto de vista discursivo,
você vai extrair mais coisas daqui. Então, o que significa o dedo desse robô tocando o dedo humano? Né? Então, quais são os limites da máquina? Até que ponto a máquina vai substituir o homem? Então, essas relações com a máquina você vai fazer a partir de conceitos, a partir de ideias que foram formadas ao longo do tempo ou recentemente, né, e que lhe deram subsídio para você fazer essa discussão. Então, aqui a gente já estaria entrando no plano discursivo. Nessa tirinha, não conhecia seu ponto de vista, Camilo. A gente vê as coisas de outra forma. Vem ver também, Pudim? Eu não. Estou muito bem aqui. Então, o que a gente vê aqui no plano do texto? O desenho e as palavras. Você compreende que tem duas crianças no alto, chamando uma outra criança para ver, né, algo sob outro ângulo. Essa criança está num tablet e ela está fixada ali e não consegue ver a vida para além disso. O plano textual vai lhe trazer isso. O plano discursivo vai lhe trazer muito mais. Então, por exemplo, o que está por trás de uma criança a partir do uso abusivo de um tablet? Né? Por que essa criança está ali de cabeça baixa e por que ela não consegue ver a vida, ver o mundo de outras maneiras? Quais são as consequências para essa criança? Por que isso vai ser prejudicial para ela? Onde é que estão os pais dessa criança? Cadê a família dessa criança? Por que existem, entre eles, que são amigos, alguns amigos que pensam diferente dele? Alguns amigos que sobem a escada e não estão com o tablet? O que está por trás de tudo isso? Então, a gente aí já entra no plano discursivo, que vai mais longe e que dá suporte, né, para a gente compreender o texto. E, finalmente, qual seria a diferença, né, entre compreender e interpretar? Resumidamente, compreender está no plano do texto. Interpretar extrapola, está no plano do texto, mas extrapola, também vai para o plano do discurso. Essa é a grande diferença. Então, quando a gente se depara com questões de interpretação, na realidade se chamam questões de interpretação, mas é necessário que você tenha compreendido o texto para poder interpretar, tá? Não se interpreta sem compreender. Você pode até só compreender sem interpretar, mas jamais interpretar sem compreender. Então, questões de interpretação textual pressupõem que você passe pelos dois processos, pelo processo de compreender e pelo processo de interpretar, tá? Então, a compreensão é uma decodificação do que está realmente escrito, se for um texto verbal, ou do que está desenhado, né, ou do que está sugerido sonoramente a partir de um gesto, se for um texto não verbal, mas aqui não entra no caso da prova. Em caso de prova, é apenas palavra ou imagem, ok? Então, é você decodificar o que está ali. É você identificar, por exemplo, que são crianças, é você identificar que essas crianças estão brincando, né? Então, isso aí seria dentro do parâmetro do compreender. Agora, o que está por trás daquela brincadeira, que mensagem está sendo veiculada socialmente, sociologicamente, filosoficamente, literariamente, psicologicamente, por meio daquele desenho, por meio daquelas palavras, aí a gente já está adentrando o plano da interpretação, porque é o plano também discursivo, textual, mas também discursivo, que aí estaria mais ligado às conclusões que podemos chegar ao conectar as ideias do texto com a realidade. Então, é esse entendimento subjetivo, né, que está no plano discursivo, que a interpretação vai exigir de você. Então, por isso que se diz que quanto mais conhecimento de mundo você tem, melhor você vai interpretar. Quanto mais você lê, quanto mais você observa, quanto mais você reflete sobre problemas do mundo, sobre temáticas da sociedade, sobre posturas, sobre atitudes, sobre comportamentos, melhor vai ser o seu nível de interpretação. Então, ó, aqui nós temos dois exemplos curtinhos de textos verbais, que na realidade são pequenas frases, frases curtas. Uma vida inteira pela frente, o tiro veio por trás. Então, eu identifico, né, que inclusive existem palavras aqui que estão em oposição, frente, trás, mas para que eu interprete
para que eu relacione, né, subjetivamente o que está sendo dito, eu vou precisar do plano discursivo, além do plano textual. Então, eu compreendo que existe uma vida inteira pela frente e alguém tomou um tiro por trás. Eu compreendo isso. Mas o que é que eu interpreto disso daqui? Uma vida inteira pela frente, alguém, muito provavelmente, foi surpreendido com uma bala perdida, ou não, pode ter sido um assassinato a queima-roupa, esse tiro veio por trás, e aquele tiro que veio por trás anulou o futuro de alguém que teria uma vida inteira pela frente. E a partir dessas duas frases, eu posso discutir violência. O que é violência? O que é violência urbana? Quem é mais vítima dessa violência urbana? O que está por trás? Quais são os fatores? Então, isso aí já estaria no plano da interpretação, já teria passado do plano da compreensão. No segundo exemplo, caiu da escada e foi para o andar de cima. Eu compreendo que alguém caiu de uma escada, mas para que eu interprete, eu preciso ir mais longe. Eu preciso compreender que o andar de cima é uma expressão que se usa para morrer. Fulano foi para o andar de cima, fulano foi para o céu, fulano foi para um plano superior, né? Então, existe uma ironia aí, porque cair da escada é um movimento que leva você para baixo, e, no entanto, a sua morte conduziu você para cima, né? Então, caiu da escada e foi para o andar de cima. Subindo os degraus da escada, você iria para o andar de cima, num prédio, numa casa, seria o andar numa perspectiva concreta. Aqui, quando se fala que você caiu e foi para o andar de cima, é numa perspectiva abstrata, porque já está aí a perspectiva da morte, das ironias que fazem parte da vida, né? Então, o que é a vida, o que está por trás da vida, por que tememos tanto, né, a morte como o nosso processo de finitude. Então, toda essa discussão gerada a partir dessas duas frases já estariam no plano da interpretação, ok? Então, por isso que independe de tamanho, nós temos aqui dois textos muito minúsculos e que poderiam suscitar, instigar questões, inclusive grandes, com alternativas grandes acerca da vida, acerca da violência, acerca de temáticas que têm a ver com a nossa convivência em sociedade. E aí, o que é, finalmente, a adequação conceitual? Então, a adequação conceitual, a adequação de um conceito, ao pé da letra seria mais ou menos isso, a adequação de um conceito. Serve como guia para o estudo e interpretação de textos de conteúdo literário ou informativo. Então, existem textos da esfera literária e existem textos da esfera informativa. O texto literário ele tem recursos próprios, recursos poéticos, recursos mais subjetivos, mais abstratos, mais metafóricos, mas a adequação conceitual vai exatamente servir de guia para você interpretar tanto textos literários quanto textos não literários. A textualidade é o conjunto de características básicas de todo o texto. Então, textualidade são características que fazem com que eu afirme que um determinado escrito, um determinado documento, seja ele verbal ou não verbal, ele é um texto. Então, ela é responsável por garantir que em uma situação comunicativa, algo seja compreendido como um texto. Então, eu preciso ter os fatores de textualidade para que eu possa ter uma adequação conceitual. O texto é produto da textualidade. Então, só é texto se esses fatores de textualidade ali estiverem presentes, pelo menos dois, existem dois que são mais importantes e um que é essencial, sem ele não há texto, né, mas são eles que fazem o texto. A discursividade analisa as expressões do texto como produto ideológico, como produto de ideias, como nós já vimos, e a textualidade é composta por 7 fatores. Coerência é o essencial. O que é coerência? Produzir sentido. Se não produz sentido, não vai ser texto. Coesão é como é que o texto está organizado, como é que as partes se entrelaçam. Intencionalidade, qual é a intenção por trás daquilo, quais são os propósitos, quais são os objetivos. Aceitabilidade, é preciso que ambas as partes, né, o leitor e o autor,
né? Eles aceitem aquilo dali como um texto. A situacionalidade, a situação que gera aquilo ali, o contexto, são elementos mais contextuais. Informatividade, qual é o grau de informação? Eu conheço todas as informações, existem informações que eu não conheço, esse texto é mais fácil para mim quando eu conheço as informações. Quando eu não conheço, ele vai ser mais difícil. E a intertextualidade, que nós, inclusive, vimos um exemplo naquela figura da mão tocando a mão do robô, o dedo, aqui se encontrando, que a gente viu que aquilo trazia o filme ET e trazia também a imagem lá da Capela Sistina, da pintura da Capela Sistina no Vaticano. Então, isso daí favorece, né, e nos garante o fato de que estamos lendo um texto. Então, mais elementos como clareza, expressividade e originalidade. Eu preciso ser claro naquilo que eu escrevo para que o outro entenda. Expressividade, eu preciso expressar aquilo de uma forma coerente, de uma forma coesa, e eu preciso ser original, porque se no texto não tiver um pouquinho de originalidade, o meu leitor não vai se interessar por ele. Então, a adequação conceitual tem a ver com a pertinência, isso é pertinente? Isso faz sentido? Com a relevância, isso é importante? Isso tem a ver? E com a articulação das ideias, como é que as ideias estão organizadas, ok? Então, a adequação conceitual é um princípio básico de interpretação. E aí vamos exercitar essa primeira parte, dessas partes basilares, e nós temos aí no trecho entre 10% e 20% dos acidentes de trânsito provavelmente eram causados, ao menos em parte, pelo cansaço, a palavra sublinhada tem o mesmo significado que. Então, é um texto pequenininho, né, que vai exatamente tratar sobre as questões do beber e dirigir, o quanto isso é prejudicial, tá? E está centrado numa palavra específica que é provavelmente. Então, essa palavra tem o mesmo significado, ela tem equivalência de sentido a partir de que outra palavra? Então, não é casualmente, não é aleatoriamente, não é certamente, mas é possivelmente. Provavelmente é sinônimo de possivelmente. Mas vale salientar, você só vai perceber isso dentro do texto, por isso que é importante a interpretação. É você ler a palavra provavelmente dentro do texto. Aí daí você tem a resposta. Aqui nós temos uma tirinha, né? Sai da frente, moleque. Não aprendeu a respeitar os mais velhos? Olha quem está falando. Então, a respeito dessa interpretação, nós temos a linguagem é tão formal e arcaica que não pode ser interpretada por falantes nativos da língua portuguesa. Não, nós podemos sim compreender o que está aí. O texto não verbal é imprescindível para a compreensão dos quadrinhos. Sim, vemos já por quê. O texto verbal é totalmente prescindível. Imprescindível é o que é essencial. Prescindível é o que você pode deixar de lado para a compreensão dos quadrinhos. Não, a gente não pode descartar o texto verbal. Então, está correto o que se afirma em 1 e 2? Não, porque a 1 está falsa. 3 está falsa. 2 é a alternativa correta. 1 e 3, não. Então, voltar aqui só um instantinho, porque eu fiquei exatamente de explicar por que a imagem é essencial. Sai da frente, moleque, não aprendeu a respeitar os mais velhos? Alguém está com a serra elétrica, um adulto, e ele vem cortar uma árvore, né? Isso aí a gente compreende. E o personagem, esse menininho, ele se chama Armandinho, e o Armandinho, que sempre anda nas tirinhas do Armandinho, sempre tem esse amiguinho dele, que é esse sapinho, ele diz, olha quem está falando. Então, aqui você precisa ir além da compreensão, porque você compreende que alguém está com a serra elétrica para destruir uma árvore. Mas é preciso também que você entenda que essa árvore, ela é mais velha do que esse adulto que está querendo cortá-la. Porque, inclusive, pela espessura aqui do tronco da árvore que aparece no desenho, essa árvore, ela tem muitos e muitos anos, né? Há árvores, às vezes, que
tem 100 anos. Há árvores específicas que podem ter mais de 100 anos. Então, quando o Armandinho questiona, olha quem está falando, ele está exatamente partindo do pressuposto, né, que a ameaça que esse adulto fez para ele, olha, eu sou adulto e você é criança e você tem de me respeitar, seria o mesmo respeito que esse adulto deveria ter com a árvore, porque a árvore é muito mais velha do que o adulto. E daí já se puxam questões de ecologia, de meio ambiente, né? O quanto a derrubada das árvores prejudica o aspecto climático, o quanto isso aumenta a temperatura, e nós passamos recentemente por ondas de calor e ainda vamos passar por ondas de calor, e um dos fatores que está gerando isso aí é exatamente você arrancar as árvores, porque as árvores elas dão um certo frescor ao clima, é como se uma floresta ela funcionasse como o ar-condicionado. Então, a floresta amazônica, por exemplo, ela seria o ar-condicionado do mundo, né? Ou de parte dele. Então, tudo isso aqui tem a ver com o aspecto de interpretação, tá? Então, as questões de interpretação, aparentemente, elas são simples, e são. Quanto mais repertório, quanto mais conhecimento de mundo você tiver, mais facilidade você vai ter, exatamente para responder a questão, mas são questões às quais você precisa ficar muito atento, e esses conceitos que nós vimos nessa nossa primeira aula, eles são, de fato, basilares para você compreender um dos primeiros passos que vai fazer com que você escolha a alternativa correta. Então, espero que você tenha gostado. Na próxima aula, nós vamos aprofundar os outros temas do edital, e interpretar é sempre uma forma de você ser menos manipulado no mundo, tá? Então, essa é a nossa última tela. Até a nossa próxima aula. Um abraço.